E este é o tempo da colheita. Tá? O tempo da colheita. Porém, antes que possa haver uma colheita, tem que haver um amadurecimento. Vocês notaram que todas as sementes estão amadurecendo? O joio mais amadurecendo muito mais rápido ainda. E o trigo também amadurecendo. O que amadurece o trigo é a revelação da palavra. Então, quanto mais você ouve, quanto mais eu leio, quanto mais nós ouvimos, mais nós amadurecemos. Se nós somos trigo de Deus, o que amadurece o trigo é a palavra, sabe? É o sol quente, e nós sabemos que esse é o sol mais quente, o sol da justiça, que hoje está aqui, que é a plenitude da palavra. Então, o sol está quente para amadurecer a semente. Sabe? Então, vamos lá. Então, porém, antes que possa haver uma colheita, tem que haver um amadurecimento. Um tempo em que ambas as vinhas amadureçam, tanto o joio quanto o trigo. A era luterana, quer dizer, por isso ele volta em Lutero, porque a semente começou a brotar lá. Você sabe que na era das trevas a semente foi para a terra. E ela brotou com Lutero, então por isso que ele volta lá, em Lutero. Quer dizer, a semente brotou, quer dizer, foi justificação, veio santificação depois batismo do Espírito Santo com a era pentecostal, e agora o Espírito Santo mesmo aqui amadurecendo a semente. É ele que amadurece a semente, o Espírito Santo. A era luterana foi a primavera, a era wesleyana foi o tempo do verão, quando o trigo cresce. A era de Laodiceia é o tempo da colheita, quando se ajunta o joio para queimá-lo e o trigo para o Senhor. Agora, nós estamos vendo que o joio está acelerando mesmo no amadurecimento para poder chegar à queima dele, né? Mas também o trigo também está sendo ajuntado no celeiro. Porque primeiro, na parábola, é juntai primeiro o joio. Está vendo? Quer dizer, o joio está sendo ajuntado através da falsa doutrina, da maneira errada de pregação. É que ajunta o joio. Mas a verdadeira palavra é que vai juntar o trigo no celeiro do Senhor. Então, ele disse aqui, é o tempo da colheita quando ajunta esses dois, trigo e o joio. Tempo de ceifa. Tem notado você que no tempo da colheita há uma aceleração no amadurecimento e, consequentemente, uma diminuição no crescimento? Está vendo? Até o ponto em que cessa completamente o crescimento? Nada. Você praticamente, dificilmente entra um. Dificilmente converte um. Porque hoje é tempo de amadurecer, mas de vez em quando ainda entra, mas dificilmente entra um. Porque não é mais tempo de crescimento, agora é tempo de amadurecimento. Tanto do joio quanto do trigo. Então, os dois têm que amadurecer rápido, porque Jesus mesmo chegou a falar, se eu não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Então, ele está abreviando os dias e colocando pressão, sabe? Porque quando nós ouvimos mensagem, sempre o mensageiro falando assim, é mais tarde do que nós pensamos, isso é uma pressão em cima para saber, olha, eu tenho que estar pronto. Se é mais tarde do que nós pensamos, então nós temos que estar pronto para sair da terra. Então, vamos mais aqui. Não é exatamente o que estamos vendo nesses dias? A falsa vinha está perdendo milhares para os comunistas e outros grupos de incrédulos. Seus números não estão aumentando como eles querem que pensemos. Seu domínio sobre o povo não é mais o que costumava ser
E, em muitos casos, o ir à igreja é apenas um espetáculo. E a verdadeira vinha? Ela está crescendo? Onde estão aqueles enormes quantidade de pessoas que compareciam ao reavivamento e respondiam o chamado de altar? Não são eles simplesmente emocionais em sua aproximação do altar? Ou então desejosos de alguma coisa física, em vez de realmente buscar o que é espiritual? Tudo isso está acontecendo, sabe? Mesmo na falsa vinha e tudo mais, se vai lá é procurando dinheiro, procurando casa. Ah, mas se você fizer isso, você ganha isso. Salvação, dificilmente. Não, principalmente lá fora. Ninguém nem prega salvação mais, porque o povo não está querendo isso. Eles estão querendo é ver se tem ganha alguma coisa. Eles estão querendo assim que faz alguma coisa, que dá para Deus, que acha assim, eu dou para... Não, olha, se a pessoa deu o dízimo, aquele já é de Deus, né? Ele não vai... É claro que Deus vai recompensar a pessoa, mas se ele vai fazer isso para ganhar, ó, claro que ele vai só perder. Vai só perder, né? Não adianta, sabe? Então, diz aqui, não, aí ele disse aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Por acaso não esta era como no dia em que Noé entrou na arca e se fechou a porta, porém Deus retardou o juízo por 7 dias? Nenhuma só alma foi literalmente convertida a Deus naqueles 7 dias de silêncio. Entendeu agora? Por isso que aqui tem uma mensagem que diz assim, olha, essa mensagem vai chegar, não sei se chegou ainda, mas vai chegar. Um dia que ela vai ser pregada aos perdidos eternamente. E nós ficaremos aqui como testemunha e não entrando mais ninguém. Sabe? É duro, mas é a mensagem. É a mensagem. Não é eu. Sabe? Eu não gostaria nem de falar uma coisa dessa, mas por que eu não vou falar se está na mensagem? Isso aqui vai me ajudar, ué. Vai ajudar vocês, vai ajudar aqueles que ouvem. Se nós somos filhos de Deus, isso aqui é para nós, é para ajudar, é para me ajudar vocês também. É o tempo da colheita, e então tem que chegar a cena nessa era, aqueles que trarão o trigo e o joio ao amadurecimento. Aqueles, quer dizer, os pregadores que pregam para o trigo, juntar o trigo, e aqueles que pregam para juntar o joio também. Tem que chegar, porque é tempo de amadurecer. E tem que amadurecer através da pregação. É isso que é. Tanto o joio quanto o trigo amadurece pela pregação. Como eu citei sobre Caim. Quer dizer, Caim, ele era um religioso, ele ia na igreja, mas chegou um dia que a mensagem não deu certo para ele. Que aquela não era para ele, mas só que Deus provou para ele, falou, Caim, olha, eu te amo como seu irmão aí, mas você tem que ouvir e fazer o que ele faz. Você tem que ter revelação como ele tem. Você não tem que só ter mensagem na mão, não. Você tem que ter ela no seu coração para a coisa dar certo. Então, o joio já está amadurecendo com grande rapidez sob mestres corruptos que guiam o povo para fora da palavra. Porém, o trigo também tem que amadurecer, e a ele Deus está mandando um profeta mensageiro. Por isso que sempre nós estamos pregando aqui, irmão, nós como pregadores que conhecem a palavra de Deus, tem que mostrar a palavra que é Deus para o povo. Nós não temos que estar mostrando nós. Porque para os corruptos, para os não salvos, Deus manda. Aqui você nota que ele está falando que tem mestres corruptos. Mas para os salvos tem um mensageiro. Sabe? Um mensageiro. No sentido humano é o William Branham.
mas espiritualmente falando, é Jesus Cristo na terra. Porém, o trigo também tem que amadurecer, e a ele Deus está mandando o profeta mensageiro com um ministério vindicado para que ele seja aceito pelos escolhidos. Aceito pelos escolhidos. Eles o escutarão, assim como a primeira era escutou a Paulo, e amadurecerão na palavra até chegar a ser a noiva da palavra, e as poderosas obras serão encontradas nela, as quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. E os grupos da igreja falsa se ajuntarão no Concílio Mundial de Igrejas. Este concílio de igrejas é a imagem erigida à vista. Os grupos da igreja falsa. Então, por isso, nós lemos essa escritura aqui, nós lemos aquela escritura, provando que se nós envolver, nós que somos pastores, pregadores, envolver com aquelas coisas ali e tomar a palavra de Deus para ganho pessoal, para usar o dinheiro de Deus para comprar o que nós queremos, carro novo, não sei o que mais, fazenda e tudo mais, nós estamos do lado dos corruptos. E isso não vai adiantar nada. E as pessoas, por isso que eu estou falando, o profeta diz, numa outra mensagem, ele diz que Nicodemos não, aquele lá nos dias de Acabe, esqueci o nome daquele homem, os irmãos estão lembrados? Josafá. Ele diz, Josafá sentou no banco errado da igreja. Está vendo? E quase que ele morreu por causa disso, porque ele assentou num banco de uma igreja errada. Então, as pessoas são culpadas. As pessoas são culpadas. Lá no final, eles vão descobrir que a mensagem declarou que não devíamos estar junto a tais coisas. Se eles fizeram, é problema deles. Se nós fizemos, é problema nosso. E nós vamos pagar o preço. Se o preço fosse só aqui, estava bom, né? Mas e depois e passa lá para o outro lado ruim, que é a pior coisa do mundo, né? Então, veja aqui, eu quero ler, mesmo que eu passe um pouquinho, mas eu quero ler pelo menos 3 mensagens dessa aqui. Agora, escute bem aqui. É a igreja escolhendo a lei ao invés da graça. Vamos ler aqui também, aqui a partir do 94, eu creio que é. Deixa eu ver aqui. 94 até o 97, eu creio que dá para mim ler. Escute bem, o que precisamos hoje não é de uma igreja melhor. Vocês estariam melhores se vocês tivessem uma missão. Você seria melhor lá fora, de pé, sob um desses carvalho, ou pinheiro, sem um lugar para descansar a cabeça e pregar o evangelho, do que se comprometer. Viu o quê? Isso não é eu que estou falando, é Deus que está falando. Que às vezes vai falar, é o William Brandt, não, é Deus que está falando, tá? Estamos em uma condição terrível, a própria igreja. Por quê? É porque nós nos separamos. Quer dizer, olha, qual é o maior companheirismo? Vocês notam que eu já li aqui, ó. Aos eleitos, Deus está mandando um mensageiro. Se você separa desse companheirismo, nós estamos perdidos. Você pode ter companheirismo com todos os pastores, mas esse é o verdadeiro companheirismo que nós precisamos. É com Jesus Cristo. Porque se Deus está mandando um mensageiro para os eleitos, então Ele é que está falando. É Deus que está falando conosco. Então esse é o melhor companheirismo. Então,
é um separando para cá e outro separando para lá. Nós tornamos grandes organizações intelectuais e tudo mais, apenas mostrando exatamente em tipo o que eles fizeram lá, quando saiu do Egito. Está vendo? Voltou de novo a falar daquele povo lá do Egito, como eles fizeram lá. E nós já teríamos cruzado e chegado ao milênio, se tivesse entendido a mensagem. Se nós tivéssemos entendido a mensagem, nós já teríamos chegado ao milênio.